Bom, eu vou contar agora uma parábola que Deus me deu. Eu considero que Deus me deu porque veio assim, simplesmente veio na minha mente. E é uma parábola para explicar por que Jesus na cruz nos torna justos. Então, para a gente entender um pouco como esse sacrifício de Jesus funcionou no mundo espiritual. Porque alguém pode perguntar, tá, Jesus nos salvou, mas por que o sangue derramado de Jesus poderia salvar uma pessoa? O que é que tem a ver Jesus morrer e eu me salvar? Por que a morte dele me salvaria? Como assim? Alguém pode perguntar isso, né? Qual é a lógica que está por trás disso? O sangue de Jesus me salvar. Então, essa parábola deixa um pouco mais claro essa questão. Então, a parábola é a seguinte: certa vez, um homem foi preso e condenado à morte. Só que ele foi preso injustamente. Ele não tinha culpa. Prenderam ele e foi uma prisão injusta, né? Ele não tinha culpa nenhuma. E foi pena de morte. E depois da morte dele, o Estado desse país, desse local fictício, resolveu pagar uma indenização eterna para a família do condenado. Então o Estado descobriu que eles tinham condenado à morte esse homem injustamente, né? Só que aí, depois de ele ter morrido, não tem mais jeito, né? Então o Estado resolveu dar uma indenização para a família dele, né? Só que ele não tinha deixado esposa nem filho. Então o Estado, obrigado pela lei daquele local, tinha que dar algum jeito de pagar essa indenização eterna, né? E já que não tinha nenhum familiar para dar essa indenização, o Estado decidiu então entregar todos os amigos do condenado, bastando esses amigos afirmarem em frente a testemunhas que aceitava a indenização eterna. Sou amigo do condenado. Então aconteceu algo inesperado. Enquanto o condenado ainda estava vivo, fez amizade com todos os presidiários daquela cadeia, né? E assim, todos que tinham culpa, que estavam lá realmente culpados, aceitaram a indenização eterna. E aí o Estado teve que pagar a liberdade desses condenados que viraram amigos do preso injusto. Então, é mais ou menos isso. Jesus, ele morre na cruz, sem culpa nenhuma. Ele paga, ele é castigado como se tivesse todos os pecados possíveis. Só que ele não tem. Ele não tem nenhum pecado. Então, é como se Deus criasse uma dívida para ele mesmo, sabe? E a forma que ele pagou essa dívida foi nos dando vida eterna, nos salvando. E o preso, ele, na parábola, o preso fez amizade com todos, entendeu? E aí, quando o Estado foi dar indenização para os amigos que ele tinha feito eram exatamente dentro da cadeia. Então, os que tinham culpa ficaram livres e o que não tinha culpa morreu, mas libertou todos que tinham culpa. Então, essa é a maior obra de Jesus. Esse é o significado da cruz. Jesus morrer para nos justificar perante Deus. Espero que tenham entendido e podem fazer qualquer comentário, tirar alguma dúvida.